Grande parte do sofrimento humano nasce de algo tão simples, tão invisível e, ao mesmo tempo, tão determinante que muita gente passa a vida inteira sem desconfiar. A verdade é que sofremos porque estamos desconectados do real. Quando você não sente o próprio corpo, quando não está presente dentro das suas sensações, quando não ocupa o espaço vivo que existe atrás dos seus olhos, dentro do seu peito e no fundo da sua respiração, você começa a viver de um jeito totalmente mental. E viver só pela cabeça é como morar numa casa feita de fumaça. Tudo parece sólido até você tentar tocar. A mente cria imagens, cria histórias, cria ameaças, cria versões suas que não têm absolutamente nada a ver com o momento presente. E o mais curioso é que quando estamos desconectados, acreditamos nessas versões com uma facilidade assustadora. É aí que começamos a nos complicar. Porque a mente desconectada vira uma fábrica automática de ilusões. E o problema nunca é a ilusão surgir. Isso é da natureza da mente. O problema é quando você acredita nela como se fosse a verdade absoluta. E quando você acredita no que não é verdadeiro, inevitavelmente você se afasta de si mesmo, se afasta da vida, se afasta do agora, que é o único lugar onde a realidade realmente acontece. Pensa comigo, amigão. Quantas vezes, só hoje, você sofreu por algo que ainda nem aconteceu? Quantas vezes se irritou com uma história que só existia na sua cabeça? Quantas vezes se sentiu inseguro por imaginar cenários que nunca se materializaram? E quantas vezes você carregou um peso que não era do seu corpo, mas da sua mente? Isso acontece porque, quando não estamos presentes, não enxergamos o real, enxergamos interpretações. E essas interpretações, quando ficam soltas sem o chão das sensações, começam a mandar em tudo. Mandam no seu humor, mandam nos seus relacionamentos, mandam no seu futuro, mandam na sua capacidade de agir. A verdade é que ninguém sofre pelo que está acontecendo agora. A gente sofre pelo que imagina que está acontecendo ou pelo que teme que vai acontecer. Sofremos por versões editadas da vida, versões distorcidas, versões exageradas. E sabe qual é a parte mais transformadora disso tudo? Que não importa há quanto tempo você viva desconectado. Não importa quantos anos você passou rodando histórias dentro da cabeça. Não importa quanta dor mental você já normalizou. Porque basta um instante de presença para começar a quebrar esse ciclo. Um instante em que você volta para o corpo, em que você percebe o ar entrando, em que você sente o peso das mãos, em que você nota a temperatura da pele. Este único instante já é suficiente para desmontar metade das ilusões que sua mente produz quando está sozinha. E não é misticismo, não é filosofia abstrata, é experiência prática, direta, acessível para qualquer pessoa, independente da rotina, da bagagem emocional ou das crenças. É como limpar um vidro embaçado. A paisagem sempre esteve ali, só estava encoberta. O real sempre esteve debaixo das suas histórias internas. Você só não conseguia ver. E por isso essa conversa é tão importante. Porque o que eu quero te mostrar, de um jeito simples, honesto e profundo, é que existe uma vida inteira acontecendo enquanto você está preso na sua mente. Uma vida que não exige esforço para ser percebida. Uma vida que não precisa ser conquistada. Ela só precisa ser vista. E para enxergar, você não tem que virar outra pessoa. Não tem que fazer um ritual. Não tem que esperar a semana ficar tranquila. Você só precisa estar aqui, agora. O caminho começa assim.
voltando para o corpo, voltando para as sensações, voltando para aquilo que é real antes de qualquer pensamento. Porque quando você habita essa presença, o sofrimento diminui, as ilusões perdem força, e aquilo que parecia confuso começa a se alinhar. A partir daqui, a sua transformação não é uma promessa bonita. É uma consequência natural de estar desperto no momento presente. E é isso que vamos construir juntos a partir de agora. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Eckhart Tolle sempre reforça algo que, quando realmente compreendido, muda tudo. A porta para a libertação não é um pensamento, não é uma crença, não é uma teoria complicada. A porta para a libertação é o corpo. Porque o corpo nunca mente. O corpo não faz novela, não cria personagens, nem histórias paralelas. O corpo está sempre aqui, imóvel no agora, enquanto a mente corre como quem tenta alcançar um trem que não existe. E é curioso perceber isso. A mente vive de memórias, aquilo que já acabou, e de projeções, aquilo que talvez nem aconteça. Mas o corpo vive da experiência direta. Ele é o que é, sem adjetivos, sem distorções, sem enfeites. Se você parar por alguns segundos e realmente sentir seu corpo, vai notar que existe uma simplicidade ali que desmonta metade do sofrimento que você carrega. Sente o peito. Sente o ar. Sente as mãos. É impossível sentir de verdade e, ao mesmo tempo, acreditar cegamente nas histórias dramáticas que a mente inventa. Só que quando passamos muito tempo desconectados de nossas sensações, acontece algo que ninguém percebe de imediato. Começamos a viver presos a um eu idealizado. Um personagem criado por pensamentos. Uma imagem rígida do que achamos que deveríamos ser. E esse eu idealizado é pesado. Ele cobra, ele exige, ele nunca está satisfeito. Porque ele não é vida, ele é só um conceito. E tentar viver a partir de um conceito é como tentar respirar dentro de uma fotografia. Não tem ar, não tem espaço, não tem movimento. E aí começam os conflitos. A pessoa real, você, do jeitinho que é, tenta sobreviver dentro de uma ideia de perfeição que nunca foi feita para seres humanos. O corpo quer descansar, mas a imagem idealizada exige produtividade. O corpo quer expressar tristeza, mas o eu idealizado diz que você tem que ser forte o tempo todo. O corpo quer acolher suas emoções, mas a persona mental quer manter a aparência de controle. E assim vamos nos afastando de nós mesmos, camada por camada, até o ponto em que já não sabemos mais diferenciar o que é sentir do que é pensar sobre o que sentimos. É por isso que a consciência do corpo é tão libertadora, porque ela dissolve, pouco a pouco, o personagem. E quando o personagem perde força, a vida real aparece. E quero te contar algo importante, como um amigo que já viu muita gente renascer por dentro. Não existe cura emocional sem presença corporal. Não existe silêncio interior sem corpo. Não existe clareza quando você vive apenas no mundo das ideias. O corpo é a sua âncora no real, e é no real que a transformação acontece. Quando você respira profundamente e volta para as sensações, acontece algo silencioso, mas poderoso. Você começa a perceber que não precisa sustentar aquela versão sobre-humana de si mesmo.
Você percebe que não precisa interpretar um personagem para ser aceito. Você percebe que não precisa lutar contra o que sente. E nesse momento, nasce um espaço interno, um espaço onde você se permite existir sem máscaras. E esse espaço é o começo da liberdade. Porque liberdade não é virar outra pessoa, não é consertar tudo, não é se transformar na versão superpolida que sua mente imaginou. Liberdade é voltar a habitar a sua própria vida com autenticidade. E sabe o que é mais bonito? Quando você volta para o corpo, para o agora, para o real, você descobre que não está quebrado. Descobre que nunca esteve perdido, só estava distraído. Descobre que sua força não está em ser perfeito, mas em estar presente. E a partir dessa presença, você começa a enxergar um caminho que antes não era visível. Um caminho simples, direto, humano. Um caminho onde você não precisa provar nada para ninguém, apenas sentir o que sente e caminhar com honestidade. É nisso que a verdadeira transformação acontece. Não no esforço de tentar ser alguém, mas na coragem de voltar para o corpo e ser o que já é. E daqui para frente, a jornada continua, mais lúcida, mais leve e muito mais real. A mente cria o que eu gosto de chamar de fotografias psíquicas, retratos congelados de quem acreditamos ser. Só que esses retratos não nasceram do seu ser verdadeiro. Nasceram de condicionamentos. Família, cultura, medos antigos, expectativas que alguém colocou sobre você lá atrás e que você, sem perceber, carregou como se fossem suas. E o mais curioso é que essas fotografias internas não dizem absolutamente nada sobre quem você é de verdade. Elas dizem apenas o que você aprendeu a acreditar que era. E aí mora um problema enorme. Quando você se identifica demais com essas imagens, você perde a espontaneidade do ser. Pensa comigo como um bate-papo sincero entre amigos. Você já percebeu que tem momentos em que, antes mesmo de agir, você já está tentando corresponder a um personagem que nem gosta? O personagem forte, o personagem boazinha, o personagem que não pode decepcionar ninguém, o personagem que precisa sempre parecer no controle. Essas fotografias psíquicas são tiradas sem a sua permissão. São como molduras invisíveis que dizem: você só pode ser isso aqui. E o sofrimento começa exatamente aí. Porque quando você tenta viver dentro dessas molduras, tudo fica apertado. A alma não respira, a alegria não circula, o movimento interior fica travado. Eckhart Tolle diz algo que liberta qualquer pessoa disposta a ouvir com o coração. A liberdade começa quando você percebe que não é o conteúdo da mente. Você não é o retrato, você não é a moldura, você é a consciência que observa tudo isso. E essa percepção não é intelectual, não é uma frase bonita para postar, é experiencial. É sentir, na prática, que existe dentro de você um espaço silencioso que não depende dos seus condicionamentos. Quando você descobre esse espaço, algo incrível acontece. A rigidez interior começa a se dissolver. E quando essa rigidez se desfaz, o novo finalmente tem permissão para entrar. E deixa eu falar de um jeito bem direto. Você não tem ideia de quanta vida existe além dessas fotografias internas. Quanta criatividade você nunca acessou porque estava ocupado demais defendendo um personagem. Quanta alegria deixou de sentir porque estava tentando combinar com a imagem que criaram de você. Quanta força estava escondida simplesmente porque você acreditou mais nos retratos mentais do que na sua presença viva. A mente diz: você sempre foi assim, então é assim que você tem que continuar. A consciência diz: observe e veja quem você é agora. A mente diz:
Se você sair dessa imagem, as pessoas vão te julgar. A consciência responde. As pessoas julgam imagens, não o ser real. A mente tenta congelar você numa definição. A consciência te devolve ao fluxo vivo da existência. E é nesse fluxo que sua vida ganha cor, que suas decisões ficam mais leves, que a autenticidade renasce, que a sua energia começa a se reorganizar por dentro. Porque quando você deixa de acreditar que é um retrato mental e passa a reconhecer que é a consciência que vê o retrato, tudo muda. A ansiedade diminui, o medo perde a voz, a comparação perde força, as culpas antigas começam a derreter. E acima de tudo, você se torna mais verdadeiro. Esse é o poder de perceber o observador dentro de você. Essa presença silenciosa que não briga, não cobra, não exige perfeição. Ela apenas vê. E esse ato de ver, de estar consciente, já é transformador por si só. Quando você descansa nesse lugar, a vida volta a fluir de maneira natural. Você age com mais espontaneidade, sente com mais profundidade, se relaciona com mais presença. E aos poucos, algo muito bonito começa a acontecer. Você se reencontra consigo mesmo, sem máscaras, sem molduras, sem papéis pré-definidos. Apenas você, vivo, presente, desperto. E é desse ponto que nasce a verdadeira liberdade interior. A liberdade de ser, a liberdade de mudar, a liberdade de viver de forma mais real e mais consciente. E é exatamente nesse território que seguimos construindo essa jornada juntos. O grande mal-estar moderno nasce desse desencontro silencioso que acontece dentro da gente. A mente quer uma coisa, o corpo sente outra, e o ser profundo, aquele núcleo mais verdadeiro, tenta se esconder porque sabe que, se aparecer, talvez não seja aceito. E isso cria uma vida inteira vivida em conflito. Uma vida de tensão constante. Uma vida onde você tenta agradar a mente, enquanto o corpo implora por calma e o espírito sussurra um pedido de autenticidade. Eckhart Tolle descreve esse fenômeno de forma muito precisa quando fala sobre o corpo de dor. Esse conjunto de feridas emocionais que você carrega desde a infância, feridas que aprenderam a se contrair, a se defender, a se camuflar, não porque você é fraco, mas porque era a única maneira que encontrou de sobreviver emocionalmente. Quando você rejeita partes suas, algo se parte por dentro. E esse corpo de dor tenta se proteger como pode. Ele endurece, ele briga, ele te sabota, ele cria resistência ao que é novo, mesmo quando o novo é exatamente o que você precisa. E isso acontece porque durante muito tempo, ninguém nos ensinou a habitar nossas emoções sem julgá-las. Ninguém nos ensinou a escutar o corpo. Ninguém nos ensinou a aceitar o que sentimos sem transformar isso em acusação ou vergonha. Mas a verdade é simples e transformadora. O sofrimento sempre se intensifica quando você rejeita o que está vivo em você. Quando tenta apagar uma emoção porque ela não combina com o personagem que você acredita precisar interpretar. Quando tenta empurrar um sentimento para fora porque ele não deveria existir. É essa rejeição interna que cria a tensão. É essa resistência silenciosa que te drena. É esse hábito de se esconder de si mesmo que te impede de respirar plenamente. E é por isso que a aceitação é o primeiro passo da cura. Mas não aquela aceitação passiva, resignada, que diz, é assim mesmo e pronto. Não. A aceitação que transforma é a aceitação consciente. É dizer com honestidade, é isso que sinto agora. É isso que está vivo em mim neste exato instante. É isso que o meu corpo está tentando me mostrar. Quer um exemplo simples? Quando você está ansioso, o impulso imediato é brigar com a ansiedade. Você pensa, eu não deveria estar assim.
E quanto mais você luta, mais a ansiedade cresce, porque o corpo de dor sente essa rejeição e contrai ainda mais. Mas quando você diz, ok, ansiedade, eu estou te sentindo, você está aqui agora, algo se aquieta. Não porque a emoção desapareceu, mas porque ela finalmente recebeu permissão para existir. E tudo que recebe permissão para existir começa a se transformar. Esse é o ponto onde a vida interior começa a mudar. Quando você abandona a guerra contra si mesmo. Quando você para de achar que sentir algo ruim faz de você alguém errado. Quando você permite que suas sensações tenham espaço, em vez de tentar expulsá-las como intrusas. E sabe o que acontece quando você faz isso com sinceridade? Você descobre que o corpo não estava tentando te punir, ele estava tentando te chamar de volta. A emoção não era um inimigo, era uma mensagem. A dor não era um fracasso, era um pedido de presença. E de repente, a vida interna começa a respirar. A rigidez abre espaço, as camadas de defesa se suavizam, e você começa a se reencontrar consigo mesmo, sem precisar esconder nada. Porque no instante em que você aceita o que sente, a consciência desperta. E quando a consciência desperta, o corpo de dor perde poder. E quando o corpo de dor perde poder, você começa a viver com mais leveza, mais clareza, mais verdade. O silêncio interior surge não como fuga, mas como consequência desse olhar honesto que você finalmente direciona para dentro. E é nesse território de aceitação consciente, de escuta profunda, de coragem emocional, que você começa a reconstruir sua vida a partir de um lugar real. Um lugar onde você não precisa mais fugir, nem fingir, nem se moldar para caber em expectativas alheias. Um lugar onde você simplesmente pode existir. E é desse ponto que seguimos, porque esse é apenas o começo da transformação que está prestes a se abrir diante de você. Muita gente passa a vida tentando controlar tudo a partir da cabeça, tentando antecipar cada detalhe, prever cada movimento, calcular cada emoção. É como se a pessoa acreditasse que, se pensar o suficiente, a vida finalmente vai obedecer. Mas o controle é uma ilusão. E quanto mais você tenta segurar a vida com a força da mente, mais ela escapa entre os dedos. Porque o fluxo do agora é incontrolável. Ele não pede permissão, ele não segue roteiros, ele simplesmente acontece. E quando você tenta enfiar esse fluxo dentro de uma ideia rígida sobre quem você deveria ser, o sofrimento aparece. Ele aparece como tensão física, como ansiedade crônica, como frustração repetida, como essa sensação de estar sempre atrasado em relação a si mesmo. Eckhart Tolle ensina algo que desmonta essa corrida mental. Renda-se ao momento, não à situação em si, mas ao fato de que ela já é como é. Essa frase, quando entendida profundamente, muda tudo. A rendição que ele fala não é derrota, não é desistência, não é passividade, é abertura. É parar de lutar contra o que já é real. É parar de argumentar com o agora como se ele estivesse errado. Ou parar de tentar redesenhar mentalmente algo que já aconteceu. Porque, presta atenção, amigão, a maior parte do sofrimento humano não vem do que acontece, vem da resistência ao que acontece. Vem da mente dizendo, não poderia ser assim.
Ou, isso tinha que estar diferente. Ou, isso não combina com quem eu quero ser. Só que a vida já está acontecendo. Ela não volta atrás para concordar com você. Ela não ajusta os fatos para atender às suas projeções. Então, quando você solta o cabo de guerra interno e aceita que é assim que as coisas estão agora, algo inesperado acontece. Uma clareza surge, uma calma aparece, um espaço interno se abre. É como se você parasse de brigar com o rio e finalmente começasse a flutuar com ele. Não porque você desistiu, mas porque você percebeu que lutar contra a correnteza nunca te levou para lugar nenhum. E essa abertura muda profundamente a forma como você se relaciona com tudo, com as emoções, com os desafios, com as pessoas, com você mesmo. A rendição consciente te coloca no único lugar onde você realmente pode agir, o agora. Porque enquanto a mente está ocupada tentando controlar o que não controla, você perde a oportunidade de responder à vida a partir da presença. E a presença sempre traz respostas mais inteligentes do que a ansiedade. A presença vê possibilidades que a mente desesperada não enxerga. A presença te devolve ao corpo, e o corpo sabe exatamente o que fazer quando você para de interferir demais. Muita gente tem medo de se render porque acha que vai perder poder, mas é justamente o contrário. Quando você se rende ao momento, você recupera seu poder, porque você deixa de desperdiçar energia tentando mudar o imutável e começa a direcioná-la para o que realmente pode ser transformado. A rendição não diminui você, ela te alinha, ela ajusta sua energia ao que é verdadeiro. Ela te faz entrar em sintonia com a vida em vez de travar guerra contra ela. E nesse estado de abertura, decisões ficam mais claras, caminhos surgem, ações fluem. E aquilo que parecia impossível se reorganiza de maneiras que você nunca teria planejado. Porque quando você sai da cabeça e entra no agora, a vida deixa de ser uma batalha e começa a se tornar uma parceria. Você passa a participar dela, não a tentar controlá-la. E participar significa ouvir, sentir, responder com presença, mover-se com calma. Participar significa sair do modo forçar e entrar no modo permitir. Não permitir a injustiça, não permitir abuso, permitir o movimento natural da vida em você. Essa rendição consciente é o que dá início a uma transformação profunda. É o ponto onde você descobre que existe uma força maior trabalhando junto com você quando você para de estragar tudo com a pressa e o controle. E é desse lugar mais suave, mais desperto, mais sensato que a jornada continua se abrindo diante de você. A verdadeira transformação começa naquele instante íntimo em que você para de fugir de si mesmo. Quando você decide, com honestidade, encarar o que está vivo dentro de você, sem máscaras, sem desculpas, sem o velho hábito de se esconder atrás da mente. É quando você deixa o corpo te guiar. Quando você confia na inteligência silenciosa que existe por trás da respiração. Quando você permite que o íntimo se revele sem julgamento. E, nesse espaço de presença, algo muito profundo começa a acontecer. O sofrimento se desfaz. Não porque você resolveu tudo, mas porque a ilusão se desfaz. O que permanece é o ser. Um ser silencioso, inteligente, vivo. Um ser que existe antes dos pensamentos, antes dos medos, antes das histórias que você repetiu durante anos. É o eu sou
que Eckhart Tolle descreve como a essência mais profunda do ser humano, o núcleo que não é abalado pelo tempo. A parte de você que não precisa de aprovação, a parte que não entra em pânico, a parte que não está perdida, porque nunca saiu do lugar. Voltar para esse eu sou é voltar para casa. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.